Senhor presidente, senador Eunício Oliveira, senhoras e senhores senadores. É com satisfação que ocupo essa tribuna no dia de hoje para fazer um registro, meu caro senador Telmário, que orgulha a todos nós brasileiros. Refiro-me à conquista do segundo lugar que o Brasil obteve na World Skills, a maior competição mundial de profissões técnicas, com uma tradição, essa Olimpíada, de mais de 60 anos. Tive a honra de integrar uma delegação parlamentar composta pelos senadores Cristóvão Buarque, Ricardo Ferraz e Roberto Muniz e os deputados Jorge Corte Real e Alex Ganziani, que teve a oportunidade de acompanhar o campeonato em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e assim testemunhar os avanços de vanguarda na tecnologia de domínio de técnicas de manufaturas e engenharias. O resultado confirma a excelência e mantém o Brasil na elite da educação profissional do mundo. Lembro que na última edição em São Paulo, há 2 anos atrás, essa competição ocorre a cada 2 anos. O Brasil já havia obtido a primeira posição. E estamos entre os melhores do mundo pelo desempenho das últimas 10 Olimpíadas, ao lado da China, da Coreia do Sul, da Suíça e, mais recentemente, da Rússia. E isso é importante para criar oportunidades para os jovens e, de algum modo, assegurar ganhos de competitividade para as empresas brasileiras. Meu caro senador Benedito Lira, nós obtivemos 15 medalhas, sendo 7 de ouro, 5 de prata e 3 de bronze, além de 26 certificados de excelência. É exigido que os alunos demonstrem habilidade e domínio de técnicas individuais e coletivas em profissões próprias da atividade industrial e do setor de serviços. As áreas em que fomos premiados são as mais diversas, meu caro governador José Maranhão, senador ilustre. Nós disputamos em áreas como megatrônica, eletricidade industrial, manufatura integrada, construção de estruturas metálicas, manutenção industrial, desenho mecânico, entre outras modalidades. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil participa do torneio desde 1983. Nesse período, meu caro senador Cidinho, os resultados na disputa melhoraram a cada edição e a equipe brasileira tornou-se uma certeza entre os melhores do Mundial, ao lado de nações que são referência, como a Coreia do Sul e a Alemanha, o que atesta a excelência do trabalho desenvolvido pelo Senai. A representação brasileira é feita pelo Senai, por alunos do Senai. Dos 56 jovens que participaram da Olimpíada, 51 são do Senai. Portanto, essa é uma demonstração de que o Senai é uma instituição de excelência nessa área. Esse resultado, e esse registro eu faço com pesar, contrasta com a posição brasileira em outros rankings mundiais na área educacional. Por exemplo, na última edição do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, na sigla em inglês, o país registrou queda de pontuação nas 3 áreas avaliadas, quais sejam ciências, leitura e matemática. Com isso, o Brasil ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª posição em leitura e na 66ª colocação em matemática. A prova foi aplicada em 70 países. Parabenizo o Senai, que treinou 51 dos 56 brasileiros que estavam na disputa, com mais, senador Benedito Lira. Nessa Olimpíada, 1.200 jovens de 70 países estiveram presentes.
Essa é uma oportunidade também para se valorizar, como já referi, o papel exercido pelo SENAI, que é um dos 5 maiores complexos de educação profissional do mundo e seguramente o maior da América Latina, que tem uma tradição de investimentos continuados, de busca de excelência e do desenvolvimento de competências na área da educação técnica, com uma marca já de 75 anos. É uma instituição que alia essa longevidade e, ao mesmo tempo, a capacidade de se renovar continuamente para poder melhor desempenhar o seu papel institucional. Seus cursos formam profissionais para 28 áreas da indústria brasileira, desde a iniciação profissional até a graduação e a pós-graduação tecnológica. As ações de qualificação profissional do SENAI, realizadas ao longo de quase 75 anos, nesse período, mais de 60 milhões de brasileiros passaram pelas escolas do SENAI. Estudo recente, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2014, do IBGE, mostra que profissionais que fazem cursos técnicos têm um acréscimo na renda de 18% em média, em relação a pessoas com perfis socioeconômicos semelhantes, que concluíram apenas o ensino médio. E aí, meu caro senador Benedito Lira, o Brasil está desafiado a cada vez mais conectar o ensino médio com o ensino profissional. Sabe, Vossa Excelência, que no Brasil apenas 10% dos alunos do curso, dos alunos do ensino médio, cursam matérias do ensino técnico, o que significa dizer que isso atrasa o Brasil no processo de profissionalização. O ensino técnico termina se constituindo no ensino de passagem, e não numa etapa de formação que pode ser uma etapa já conclusiva, habilitando o jovem já a ter uma profissão. Portanto, o Brasil precisa conectar cada vez mais. Eu tenho a satisfação de ouvir o nobre senador José Maranhão. Eu queria, primeiro, manifestar a minha satisfação, a minha alegria, pela boa nova que Vossa Excelência acaba de trazer ao conhecimento do Senado da República e, consequentemente, do Brasil. Mas, ao lado de uma notícia alvissareira, não é? Vossa Excelência chama a atenção daqueles que formulam as equações de ensino no Brasil, Ministério da Educação, que o ensino no Brasil, sob o aspecto da utilidade dos cursos e, sobretudo, da sua afinação com o ambiente internacional de tecnologia avançada, o Brasil está mais de um século atrasado, em termos gerais. O ensino oficial no Brasil, o ensino público, é uma fábrica de frustrados. Os jovens que concluem o segundo grau no Brasil, apenas 12% a 13% acessam ao curso superior. E os demais, o que estarão fazendo? Absolutamente nada, porque o ensino no Brasil está muito distante, no nível superior, do cenário internacional em que países emergentes já conseguiram conquistar uma posição. Vossa Excelência citou aí a Coreia do Sul, e nós poderíamos citar todos os tigres asiáticos e a própria China continental. Conquistaram uma posição de liderança no que respeita ao ranking do domínio de ciência e tecnologia. Não há espaço no mundo de hoje para quem
saindo dos bancos escolares ou das universidades, não se mostrou capaz de acompanhar esse desenvolvimento. O Brasil é um grande importador de tecnologias e, pior do que isso, de produtos feitos, que muitas vezes ganham apenas um selo feito no Brasil, e nem a caixa é feita no Brasil. Nós somos um dos países que tem o maior número desse aparelhozinho, o celular. E não se conhece, nesse aspecto, nenhum desses aparelhos que hoje dominam os mercados do mundo, inclusive o brasileiro, que tenha sido fruto de um projeto saído de inventores e de tecnólogos, cientistas nacionais. Isso é uma coisa lamentável. Ou o Brasil se apercebe disso e imediatamente corrige essa rota que está errada, ou então nós vamos continuar sendo um mero importador de produtos acabados e construídos em outros países, com a evasão de divisas que nunca deixou, crônica, que nunca deixou de onerar a nossa balança de pagamentos. Não fosse o sucesso do setor primário, sobretudo na monocultura da soja, que é outra coisa que tem que ser discutida nessa Casa do Congresso, a monocultura, nós não sabemos, no futuro, o que vai acontecer com a soja mesmo, porque o Brasil não está utilizando até a exaustão, como devia fazê-lo, o que pode utilizar em relação aos subprodutos que muitas vezes são até jogados no lixo, da soja, da cana-de-açúcar e de outros produtos, para ter produtos novos, como aconteceu com a indústria petrolífera no mundo todo. Então, eu felicito a Vossa Excelência. Aliás, eu já me acostumei a ouvir os seus sensatos e responsáveis pronunciamentos sobre questões dessa natureza. Obrigado, senhor. Infelizmente, no Brasil de hoje, tudo está resolvido dentro de uma equação que já não tem mais cabimento no mundo de hoje, numa equação ideológica, direita, esquerda. O mundo hoje não pensa assim, o mundo hoje não caminha assim. E Vossa Excelência se constitui como uma das belas exceções nas abordagens que tem feito, levando a sério questões que são realmente muito sérias. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador. Eu incorporo aí o seu à parte com muita satisfação. Falávamos há pouco sobre a dimensão desse trabalho do Senai. E é sempre bom lembrar que o Senai dispõe hoje de uma capacidade instalada fantástica, não apenas no modelo presencial das aulas mais tradicionais, em suas 518 unidades fixas, mas também em mais de 500 unidades móveis, com uma rede que garante maior capilaridade, que alcança quase 3.000 municípios no país. Contando, meu caro senador Benedito, com parcerias técnicas e financeiras com instituições de vários países, da Alemanha, do Canadá, do Japão, da França, da Itália, o Senai apoia a indústria brasileira no campo da tecnologia de processos, de produtos, de gestão. Agora, por exemplo, tem um programa de grande alcance de instalação de centros tecnológicos em várias regiões do país, centros que são referência, como, por exemplo, o Cimatec, na Bahia, o Centro de Megatrônica, no Rio Grande do Sul, o Centro de Curtimento e Couro, lá na Paraíba. Portanto, o Senai, hoje, não cuida apenas da formação profissional, mas vai além disso, inspirado em modelos bem-sucedidos no mundo, como, por exemplo, do Instituto Fraunhofer, na Alemanha, se desenvolve todo um processo de tecnologia aplicada.
porque o Brasil está desafiado no plano da ciência, mas nós temos que transformar esse conhecimento básico em soluções tecnológicas aplicáveis à indústria. Eu diria até que o conhecimento, ele só é apropriado socialmente quando ele se transforma em alguma solução tecnológica ou em algum produto. Senão, ele termina sendo um mero exercício acadêmico. Portanto, o Brasil tem que fazer a ponte entre o desenvolvimento da ciência e da pesquisa básica e da pesquisa aplicada e das soluções tecnológicas que são desenvolvidas pela indústria. E aí eu tenho certeza que o Senai tem dado uma contribuição extraordinária nesses últimos anos. Eu quero ouvir o senador Zé Medeiros com satisfação. Senador Armando Monteiro, Vossa Excelência, como sempre, até pela bagagem de conhecimento que tem, sempre trazendo boas explanações e enriquecendo o debate aqui na Câmara Alta Legislativa. Eu queria parabenizar também o Senai e dizer a Vossa Excelência que eu não vejo outra saída para o Brasil, isso não é chavão, que não seja nós nos preocuparmos com produção de conhecimento e produção de conhecimento que tem algum efeito prático, como Vossa Excelência disse. Eu sempre, desde a época da academia, eu sempre dizia e fazia essa crítica de que a academia brasileira ela vive muito, quase que desligada do seu objetivo fim. As soluções, às vezes, ficam... nós temos uma academia que, às vezes, é dela para ela mesma, em si mesma. E Vossa Excelência traz esse tema importantíssimo. E eu tive a experiência, porque eu fiz curso do Senai, aprendi a soldar no Senai. E aquilo, para um jovem, eu tinha 16 anos, ele sai sentindo com outra sensação, ele sai se sentindo importante, ele sai se sentindo inserido no mercado, ele sai de lá assim, eu sou um profissional, eu sei fazer isso. É o conhecimento por professores colocado ali na prática e tendo capilaridade. E eu me preocupo, senador Armando, e já me encaminho para o final, que o nosso país, nós temos hoje um processo de desindustrialização, estamos voltando muito para o setor primário, e isso, de certa forma, inibe um pouco a produção de conhecimento. E o que ocorre? Eu vejo hoje a China, por exemplo, já de olhos para a África, que fica na metade do caminho entre o Brasil, quer dizer, a África fica na metade do caminho do nosso principal cliente. E a gente, se continuar assim, e não privilegiar a produção de conhecimento e conhecimento prático, a gente fica para trás. Eu sempre comparo Detroit e o Vale do Silício. Detroit fabricava carros com conhecimento já pronto ali e todo mundo achava que aquilo não acabava nunca. Detroit hoje está uma cidade fantasma. Ao passo que o Vale do Silício produziu conhecimento prático. Hoje, cada um de nós andamos aqui com um celular que tem mais de 200 patentes. Então, nós temos que nos preocupar com isso. E eu vejo que o Senai, talvez hoje, seja uma das poucas sementes que tem da pessoa já se inserindo nesse ramo. Então, parabenizo Vossa Excelência e também por trazer esse assunto tão importante que eu creio que não tem que se encerrar aqui, temos que debater mais. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Zé Medeiros. Eu fazia referência há pouco sobre essa capacidade instalada, as parcerias internacionais que o Senai vem promovendo e também uma ação para ajudar os nossos irmãos da África, da América Latina, a desenvolver programas de formação e capacitação profissional. O Senai tem feito parceria permanente com o Ministério de Relações Exteriores do Brasil e, é bom lembrar, opera 8 centros de formação profissional em Angola, em Cabo Verde, na Guatemala, em Guiné-Bissau, na Jamaica, no Paraguai, em São Tomé e Príncipe. Todas essas estruturas foram montadas exatamente por conta da parceria do governo brasileiro, que tem origem já há muitos anos, e o nosso Senai. Lembrando, inclusive, que há um centro de tecnologia ambiental no Peru, que o Senai também ofereceu uma contribuição muito importante. Meu caro
presidente e senador Cidinho, já me encaminhando aqui para o final, eu gostaria de lembrar que o SENAI tem uma presença no estímulo à inovação da indústria e, como disse o senador Zé Medeiros, a indústria brasileira está desafiada a obter ganhos de produtividade e o caminho para a obtenção de ganhos de produtividade é a capacidade de inovar mais crescentemente, inovar processos, inovar produtos. E, sem isso, a indústria brasileira não poderá suportar essa pressão competitiva em escala global. Portanto, nós temos sim que promover um esforço permanente para desenvolver competências com vistas a esse cenário, que é um cenário tão desafiador para a indústria brasileira. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é preciso, portanto, reconhecer e enaltecer o papel exercido pelo SENAI ao longo de mais de 7 décadas, que eu quero também expressar a minha satisfação pessoal de poder ter presidido essa instituição durante 8 anos e de ter oferecido ao meu tempo, ao tempo em que exerci a presidência do Conselho Nacional do SENAI e a presidência da Confederação Nacional da Indústria, de ter oferecido uma modesta contribuição para que essa instituição tão modelar pudesse se consolidar como uma marca muito respeitável nesse país. Muito obrigado, meu caro senador Cidinho, agradeço pela tolerância.